Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao curso de Programação Web. Nessa videoaula eu vou estar demonstrando como que a gente corrige um problema estético que a nossa aplicação tem. Se vocês navegarem no site do Prime Faces e compararam o tamanho dos componentes com o tamanho do componente da nossa aplicação, você vai perceber que na nossa aplicação o componente está com um tamanho até exagerado. Eu vou mostrar esse problema para vocês. Então aqui está o projeto da drogaria que nós já estamos fazendo em várias videoaulas. Eu vou rodar aqui o arquivo principal .xhtml que nós já fizemos em videoaulas passadas. Então eu vou clicar com o botão direito nele, opção Run As, opção Run on Server. Aí eu vou pressionar o botão Finish. A gente vai perceber, por enquanto, nós fizemos somente o menu. Então, eu vou dar um clique duplo aqui na palavra drogaria para maximizar. Mas o que a gente já pode perceber? Olha o tamanho que está o nosso menu bar. Você percebe até que ele está com uma fonte extremamente exagerada. Se eu continuar usando o Prime Face, todos os componentes do Prime, eles vão aparecer com um tamanho exagerado. Só que quando você olha no site do Prime, ele não está com um tamanho exagerado. Vou mostrar isso para vocês. Então eu vou aqui no meu navegador, ele já está com o site do Prime aberto. Eu vou entrar aqui nesse botão que está escrito Demo. Ó, só um detalhe, esse botão Demo aqui, esse é o tamanho padrão do botão no Prime. Se eu usasse o botão na nossa aplicação, ele apareceria desse tamanho, que ao meu ver é um tamanho até um pouco exagerado. Mas eu vou mostrar o menu bar, que no caso a gente não tem botão ainda na nossa aplicação. Então a gente vai ver como que fica, no caso, o menu bar na nossa Showcase. Então basta clicar aqui no botão Demo e esperar carregar o Showcase. Carregando a Showcase, então, lembrando que essa Showcase aqui é a vitrine do Prime Face. A gente já discutiu sobre isso em videoaulas passadas. Nessa Showcase aqui estão todos os componentes do Prime Faces. Então eu vou procurar o componente que nós já usamos. Nós usamos esse daqui, ó. Dentro do menu, nós usamos o menu bar. Então eu vou clicar aqui na opção menu bar. Olha o tamanho que está a palavra aqui, ó. Olha como está. File, Edit, Help, Actions, Kit. Olha o tamanho que está o texto do menu bar. Agora voltando no Eclipse para vocês verem, no nosso caso. Olha o tamanho que está o nosso. Por que isso? Porque no site ele já está usando uma formatação que não é aplicada por padrão no Prime Faces. Tá, Sérgio, mas onde que está isso? O problema é que se você procurar no site do Prime, ele não fala isso, ó. Voltando no site do Prime, tá aqui o código do menu, ó. Tá aqui, ó. Se você olhar o código do menu aqui, você não vai encontrar nenhuma referência referente a tamanho. E se você começar a navegar em todos os componentes do site do Prime, por exemplo, ó, eu vou entrar aqui, ó, Button, Command Button. O Command Button é o botão, é aquele botão que nós clicamos. Olha o tamanho que está o botão aqui, ó. Tá bem menor que aquele botão gigantesco que nós clicamos na tela de entrada. E se você olhar aqui no código do botão também, não tem nenhuma menção a tamanho. Então, por que que está pequeno e quando eu uso na minha aplicação os componentes ficam com esse tamanho gigante? Isso se deve ao tamanho global do componente. O tamanho global do componente ele é exagerado mesmo. Cabe a nós fazermos uma adequação, ajustarmos para que o tamanho fique ao tamanho que eu desejo. Tá, mas onde que está escrito isso? Isso não está escrito no site, no Showcase do Prime. Para ver onde isso está escrito, você tem que entrar no site principal do Prime Faces. Então eu vou voltar para a página inicial do Prime. Vou voltar na... Olha como está o tamanho do botão aqui, ó, que eu disse, ó. Esse aqui é o tamanho padrão do Command Button, ó. Exagerado, né? Comparado com aquele que eu mostrei para vocês na tela anterior. Vocês vão clicar agora aqui na tela principal, nessa opção aqui que está escrito Learn. Então eu vou clicar nela. O que tem nessa opção Learn? Nessa opção Learn tem os manuais do Prime Faces.
dentro do manual que está escrito como que a gente corrige esse problema de tamanho. Então aqui nós temos o manual de todas as versões, da versão 4, da versão 3.5 e por aí segue. Temos os manuais das versões mobile, temos as sugestões de livros, que é o Prime Face Cookbook, que é um livro que foi lançado a respeito do Prime. Temos documentações a mais, entrevistas, apresentações que foram feitas em eventos, etc. Ou seja, nós temos diversas documentações a respeito do Prime nesse botão Learn. Para mim o que interessa é o que está dentro desse User Guides, no caso o 4.0. Se você clicar aqui, ele vai baixar um PDF. Então eu quero que vocês baixem esse PDF para mim. Então vocês vão baixar esse PDF, é esse daqui, ó. Prime Faces User Guide 4.0 EDTN2.pdf. Ele tem quase 13 MB. Então você vai fazer o download desse arquivo para mim. Ao fazer o download desse arquivo, dentro desse arquivo tem explicando como que faz, no caso, o ajuste do tamanho da fonte. Eu vou cancelar aqui, porque a minha internet não é muito rápida. Então eu já fiz o download para acelerar o processo. No caso, vocês esperam acabar o download do manual. E aí depois vocês abram o manual. O manual, para ser aberto, vocês vão precisar usar algum leitor de PDF. Pode ser o próprio Adobe Reader ou algum outro de sua preferência. Então, ao abrir o manual, vou abrir ele aqui. Essa é a carga do manual do Prime Faces 4. Ele tem 531 páginas. O que tem dentro do manual? Em resumo, dentro do manual tem um showcase novamente, tem todos os componentes explicados e, além disso, tem algumas dicas que não estão dentro do site. Não me pergunte por que não tem dentro do site, eu acho que deveria ter. Tá, aonde que está explicando essa parte do tamanho do componente? Então eu vou rodar um pouco aqui até o sumário. Então tem um sumário aqui. Eu vou procurar a opção 9 do sumário. Então deixa eu só rodar aqui. Ele é bem grande o manual. Então eu vou até a opção 9 do sumário. Então até a opção 9. Achei a opção 9. Na opção 9, ele discute sobre os temas do Prime Faces. Nós vamos futuramente trabalhar um pouco nas próximas videoaulas sobre esses temas. O que me interessa agora é a opção 9.4, que está na página 515. Então basta você clicar na opção 9.4 ou você navega até a página 515. Então eu vou clicar aqui na opção 9.4. Aí na opção 9.4, ele já começa falando assim, que a fonte padrão dos temas pode parecer maior que o esperado. Bem maior que o esperado, né? Ficou gigantesca. Para mudar a fonte do Prime Faces, mudar o tamanho da fonte padrão globalmente, você tem que usar a propriedade do CSS Widgets. Um exemplo está aqui, ó, essa caixa amarelada aqui está o exemplo de como eu reduzo o tamanho da minha fonte. Só que essa dica, pelo menos, eu nunca achei escrita no site. Eu só achei escrito, uma vez eu achei no fórum está explicado, e também achei no manual. Então, só para mostrar para vocês aonde está. Agora eu vou pegar, então, esse código que está aqui. Eu vou copiar esse código que eu vou marcar, ó. Esse código eu estou selecionando aqui, essas 3 linhas, que começa no ponto widget e termina no fecha chaves. Eu vou copiar ou dar Ctrl C, então eu vou dar botão direito, copiar, ou pressiona Ctrl C, o que você achar melhor. E aí eu vou voltar no Eclipse com esse código. Detalhe, o que esse código faz? Ele é um código CSS. Nesse código CSS, ele está trocando uma propriedade que chama-se font size. Nesse font size, você pode definir ele em porcentagem ou em pixel. Eu não gosto de definir em porcentagem, eu prefiro definir o tamanho fixo em pixel. Então nós vamos usar o tamanho em pixel quando a gente for usar essa propriedade. Mas eu vou copiar para não ter que ficar digitando. Então lembra, botão direito, copiei para minha área de transferência, vou voltar no meu Eclipse. No Eclipse, aonde que eu vou copiar esse código?
Se vocês lembrarem de videoaulas passadas, nós já tivemos que brincar com o CSS. Se vocês lembrar o nosso menu, ele tinha um problema. O nosso menu, vocês devem lembrar que ele flutuava por baixo. Ele era cortado. Aí nós mexemos com o CSS dele para que ele flutuasse por cima. Tá, então a gente vai mexer no mesmo arquivo que nós alteramos essa propriedade do menu. Aonde que está isso? Está dentro da pasta Resources. Então você vai dentro da pasta Resources, ou melhor, dentro da pasta Web Content, né? Projeto Drogaria, pasta Web Content, pasta Resources, pasta CSS. Dentro da pasta CSS tem esse arquivo aqui, ó, estilos.css. Vamos abrir ele. Fomos nós mesmos que criamos ele em videoaulas passadas. Essas duas propriedades CSS aqui, se vocês lembrarem, nós criamos para permitir que o menu pudesse flutuar por cima. Agora o que eu vou fazer? Depois dessas duas propriedades, eu vou colar o que eu copiei do PDF. Então eu vou vir aqui, botão direito, e vou dar um Paste ou um Ctrl V. Aí eu vou dar um Ctrl Shift F só para formatar. Agora o que eu vou fazer? Vou salvar. Percebam que aqui ele está falando font size 90%. Se eu mandar rodar, a gente vai ver que já vai dar uma diferença estética. Mas eu vou trocar. Eu não gosto de usar porcentagem. Por quê? Porque 90% ele vai pegar uma porcentagem em relação à resolução do seu monitor. Eu não gosto de trabalhar com porcentagem, porque se o usuário ficar brincando com a resolução do monitor dele, costuma distorcer um pouco a aplicação. É legal, então, muitas vezes, deixar estático, para que, independente do usuário mudar a resolução, que aquilo fique de forma fixa. Então, eu gosto de trabalhar com pixel. Então, uma fonte que fica legal, geralmente, são 12 pixels. Então, como que eu falo isso? Então, aqui no lugar do 90%, o que você pode escrever? Você vem aqui e escreve 12px. O px é a abreviatura de pixel, então vai ser 12 pixel. Tá, só para a gente lembrar, aonde que eu estou chamando esse CSS? Nós estamos chamando ele no template. Então, se eu vier aqui, ó, templates, abrir o modelo sistema, é aqui, ó. Nessa linha 11 aqui, ó, que eu estou chamando o CSS, ou seja, então eu não preciso mexer em mais nada. Basta eu rodar o principal. Então, só para a gente lembrar, essa linha 11 nós já adicionamos na aula referente ao menu. Então, se você já fez a aula referente ao menu, você não precisa fazer mais nada. Se você não fez a aula referente do menu, recomendo você que volte nas aulas anteriores e faça elas antes de chegar nessa. Tá, vamos testar agora então. Para testar, eu vou novamente lá na minha pasta Pages, vou pegar o meu arquivo principal, botão direito nele, opção Run As, opção Run on Server, e vou pressionar o botão Finish. Aí, se vocês perceberem, aparentemente ele está grande. Qual que é o problema? Faltou um refresh. Aí, ó, fiz um refresh, ele já ficou o tamanho correto. Daí vocês devem se perguntar, mas por que na primeira vez que eu rodei o tamanho ficou grande e a partir do refresh o tamanho dele ficou certo depois? O problema se deve porque alguns navegadores, geralmente, eles costumam manter cache do CSS. Então, algumas vezes acontece que quando você troca o CSS, quando você mandar rodar, ele acaba utilizando o que está na cache dele. E ele acaba não consultando o novo valor do CSS. Então, se você alterou o CSS e por alguma aventura ele não alterou nada, então é interessante que você dê um refresh no seu navegador. A maioria dos navegadores, o refresh é representado por essas duas setinhas aqui, que é uma apontando para frente e uma apontando para trás, de uma forma referenciando um círculo. Ou tem alguns navegadores que tem alguma tecla de atalho, então vai depender muito do navegador que você está usando. Mas você já percebe o quê? Que o tamanho já ficou menor. Eu gosto, por exemplo, desse tamanho com 12 pixels. Se você achar que ficou muito pequeno, por exemplo, você pode aumentar, diminuir, o tanto que você achar melhor. Fica a seu critério, a seu gosto.
Você pode aumentar ou reduzir agora de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu foco. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Não esqueçam de favoritar e compartilhar esse vídeo. A gente se vê na próxima videoaula. Abraços, até mais!